Welcome to France. França, terra de castelos medievais. Terra de vilarejos de conto de fadas. Terra de arte e culinária. Paris. Passear pelas ruas desta capital é como folhear as páginas de um grande livro de história. Bem no centro de seu horizonte icônico ergue-se a Torre Eiffel. Originalmente construída como uma exposição temporária, esta maravilha de ferro desafiou o tempo, perfurando as nuvens e iluminando as noites parisienses com seu brilho dourado, tornando-se o símbolo indiscutível da cidade. Não muito longe, no extremo oeste da elegante Champs-Élysées, o Arco do Triunfo domina a paisagem. Este arco monumental ergue-se como uma testemunha silenciosa das vitórias mais gloriosas e dos momentos históricos da nação. Sob suas enormes abóbadas de pedra, a chama eterna queima silenciosamente, honrando os sacrifícios do passado, enquanto a metrópole moderna pulsa implacavelmente ao seu redor. Do intrincado trabalho em ferro da torre imponente às esculturas triunfantes do grande arco, Paris continua a ser um reino onde a história, a arte e a beleza eterna estão esculpidas em cada esquina. Marselha.
Fundada por exploradores gregos há mais de 2.600 anos, Marselha ergue-se orgulhosamente como a cidade mais antiga da França, um vibrante caldeirão de culturas mediterrâneas. O histórico Vieux-Port continua a ser o coração pulsante da cidade até hoje, onde barcos de pesca tradicionais balançam suavemente ao lado de restaurantes à beira-mar que servem a lendária sopa de frutos do mar. A cidade se desdobra dramaticamente entre colinas ondulantes e enseadas escondidas voltadas para o azul do Mediterrâneo com praias banhadas pelo sol e braços de mar selvagens. De seu pico mais alto, a magnífica Basílica de Notre-Dame de Lagarde ergue-se como a eterna guardiã, zelando pelos marinheiros e dominando todo o horizonte, um símbolo verdadeiro e reconhecível do porto. Mais para o interior, o majestoso Palais Longchamp, com suas fontes monumentais e jardins exuberantes, ergue-se como um grande tributo do século X, celebrando a chegada vital de água potável à cidade. Finalmente, Marselha serve como a porta de entrada espetacular para o Parque Nacional das Calanques, uma região selvagem costeira protegida e intocada, onde impressionantes penhascos de calcário mergulham em águas transparentes e cristalinas. Lyon. Situada na exata confluência de dois grandes rios, o Ródano e o Saône, Lyon é uma cidade cativante que conecta sem esforço seu formidável passado com um presente vibrante. O coração indiscutível da cidade é Vieux-Lyon, um labirinto meticulosamente preservado de ruelas renascentistas e pátios secretos escondidos atrás de pesadas portas de madeira. Suas praças históricas e grandes igrejas contam séculos de história, tornando-a certamente um dos bairros mais fascinantes da Europa. Conhecida mundialmente como a capital gastronômica da França, Lyon celebra a sua rica herança culinária através de animados mercados locais e excelentes restaurantes tradicionais.
Dominando a cidade de cima, a majestosa Basílica de Notre-Dame de Fourvière oferece um panorama completo e de tirar o fôlego do centro histórico lá embaixo. Enquanto isso, olhando para o futuro, o moderno distrito de Confluence exibe uma metamorfose impressionante com a sua arquitetura futurista e espaços culturais, provando que Lyon é uma cidade que nunca para de se reinventar. Palácio de Versalhes. Construído pela vontade inabalável do rei Louis Chive, o Palácio de Versalhes ergue-se como um dos símbolos absolutos e mais magníficos do poder da monarquia francesa. Este edifício colossal, com seus salões ricamente decorados e opulentos, abriga com orgulho a famosa Galeria dos Espelhos, uma obra-prima deslumbrante que foi o palco de tratados que alteraram o mundo e grandes cerimônias reais. Do lado de fora, a grandeza continua à medida que jardins imensamente vastos e perfeitamente geométricos se estendem em direção ao horizonte. Essas paisagens imaculadas são lindamente atravessadas por fontes intrincadas e esculturas monumentais que eram verdadeiramente impensáveis para a época em que foram construídas. Estrasburgo. Erguendo-se graciosamente nas margens serenas do rio Il, esta cidade é uma encruzilhada histórica onde a França e a Alemanha se encontraram e se influenciaram lindamente durante séculos. O próprio coração da cidade, conhecido como La Grande Ile, é uma ilha encantadora cercada por canais de fluxo lento, elegantemente cruzados por pequenas pontes antigas forjadas em pedra e madeira. Erguendo-se como uma guardiã silenciosa, a magnífica catedral gótica domina o horizonte, com sua torre imponente visível de todos os cantos do centro histórico.
Quando o inverno chega, Estrasburgo passa por uma transformação mágica. Seu mercado de Natal, mundialmente famoso, enche as ruas de paralelepípedos com luzes deslumbrantes e decorações atemporais, atraindo visitantes de toda a Europa. Enquanto isso, o pitoresco bairro de Petite-France revela a alma mais romântica da cidade com casas tradicionais em enxaimel, olhando diretamente para as águas refletoras. Em última análise, Estrasburgo é um lugar cativante que narra um encontro contínuo e harmonioso entre tradição e modernidade, cultura profundamente enraizada e política europeia. Riviera Francesa. De Saint-Tropez a Menton estende-se uma costa que conquistou fama mundial pela sua combinação de beleza natural e luxo. O mar azul, cobalto, banha praias douradas, enquanto cidades elegantes se sucedem ao longo deste trecho do Mediterrâneo. Mônaco atrai com o seu suntuoso cassino, enquanto as ruas da cidade se transformam uma vez por ano na pista do Grande Prêmio de Fórmula 1, criando um dos eventos esportivos mais exclusivos do mundo. Cannes, por sua vez, pulsa ao ritmo do seu famoso festival de cinema. Estrelas internacionais caminham no tapete vermelho, enquanto boutiques de luxo nas ruas vizinhas oferecem criações dos designers mais renomados. Nice, finalmente, mostra outra face da Riviera com a sua orla animada, onde moradores locais e turistas se misturam. Há também o mercado de flores que adiciona cor e fragrâncias a esta cidade. Restaurantes de alta gastronomia completam a experiência ao longo de toda a costa, propondo pratos que unem a tradição mediterrânea e a inovação culinária,
testemunhando a essência de um estilo de vida que fez desta região um símbolo de elegância. Alsácia. Situada na fronteira com a Alemanha, a Alsácia tem uma alma dividida entre duas culturas. Suas vilas parecem ter emergido de outros tempos com casas em tons pastéis que têm vigas expostas, canais que cruzam os centros históricos e flores que adornam varandas e janelas. Colmar é um exemplo perfeito com seus bairros medievais ainda intactos que durante o período de Natal se tornam parte de um verdadeiro conto de fadas. Praças históricas despertam como mercados encantadores envoltos no brilho quente das luzes cintilantes e no perfume inebriante do vinho quente com especiarias, transformando perfeitamente o frio do inverno em pura magia. Mas esta também é uma terra de vinhos preciosos, com estradas ordenadas que cruzam colinas e encostas suaves. A famosa Rota do Vinho conecta vilarejos como Hickeweir e Egisheim, paradas fundamentais para descobrir adegas históricas e provar especialidades locais. Há também várias cegonhas que nidificam em telhados de igrejas ou em chaminés de casas, adicionando poesia a uma paisagem que muda com as estações, mas permanece sempre acolhedora e genuína. Normandia. Normandia, um amplo mosaico onde a fértil zona rural esmeralda colide dramaticamente com as implacáveis costas açoitadas pelo vento. É uma terra profundamente marcada pela história, onde cada antiga vila e brisa costeira parece carregar os ecos silenciosos do passado. Ao longo das costas do norte, as tranquilas extensões das praias de desembarque erguem-se como testemunhas solenes dos eventos decisivos e avassaladores da Segunda Guerra Mundial. Aqui, sob os vastos céus abertos, memoriais e museus comoventes honram silenciosamente os sacrifícios monumentais que remodelaram o mundo moderno, convidando a reflexão silenciosa em meio ao estrondo rítmico das ondas do oceano. Mais ao longo da costa, as dramáticas falésias de calcário branco de Etretat erguem-se desafiadoramente do mar.
Esses espetaculares arcos naturais, magistralmente esculpidos por séculos de vento e marés agitadas, dominam o horizonte, criando um panorama cinematográfico de tirar o fôlego que inspirou artistas e sonhadores por gerações. No entanto, a Normandia também oferece um santuário gentil. Aninhados silenciosamente em baías abrigadas, pequenos portos pitorescos como Honfleur preservam meticulosamente a alma marítima de uma época passada, suas históricas casas em enxaimel perfeitamente espelhadas nas águas tranquilas. Aventurando-se no interior exuberante, fazendas ondulantes e pomares salpicados de sol dão vida à rica herança culinária da região. Aqui o lendário queijo camembert é feito com paciência ancestral, enquanto a cidra local, dourada e crocante, flui livremente. Dois símbolos autênticos da gastronomia normanda que capturam perfeitamente o espírito generoso e enraizado da terra. Provence. Imagine passear por campos infinitos de lavanda que colorem a paisagem de roxo. Esta é a magia da Provence, onde cada canto parece pintado por um artista. Aqui, escondida entre as flores, ergue-se a antiga abadia de Senanque, onde ainda hoje os monges mantêm vivas as tradições de 8 séculos atrás. Subindo as colinas, há também Les Baux de Provence, um vilarejo empoleirado na rocha que parece ter saído de um conto de fadas medieval. Seu antigo castelo certamente trará à mente histórias de cavaleiros. Nesta área da França, não se pode deixar de visitar Roussillon, uma cidade única onde tudo é colorido de vermelho. Casas, ruas e rochas são tingidas com diferentes tons graças ao ocre, um mineral que tornou este lugar verdadeiramente especial. Não muito longe, a vila de Gordes sobe a colina com ruazinhas que se enrolam em espirais, exatamente como foram criadas centenas de anos atrás. A melhor época para visitar esses lugares é julho, quando a lavanda está florescendo e o vento carrega consigo as fragrâncias da Provence por todo o verão, dando a cada vislumbre a luz perfeita. Passage du Gois. Descansando precariamente na Baía de Bourgneuf, na França, a Passage du Gois não é uma estrada comum, é uma miragem letal.
2 vezes por dia, o oceano sobe implacavelmente, engolindo completamente esta fita de asfalto de 4 quilômetros sob 4 metros de água do mar. A tensão sufoca você em uma corrida desesperada contra a maré. À medida que a estrada ressurge, ela continua sendo uma armadilha traiçoeira de lama e algas escorregadias, pronta para fazer derrapar qualquer motorista apressado. Você tem apenas uma janela estreita para cruzar antes que a enorme parede de água retorne. Torres de resgate de ferro alinham-se no caminho como lembretes arrepiantes daqueles que foram lentos demais e foram reivindicados pelas profundezas. No entanto, essa mesma fragilidade cria uma experiência de voo magnífica. Enquanto sua máquina rasga ferozmente a névoa salgada, deslizando sobre o pavimento encharcado entre as ondas quebrando, parece que você está realmente dirigindo sobre a água. Mont Saint-Michel. Erguendo-se das águas turquesas da Baía do Monte Saint-Michel, o Mont Saint-Michel ergue-se como uma ilha mística, onde a terra e o mar se fundem para criar uma paisagem inacreditável. Com a sua abadia imponente alcançando os céus, o Mont Saint-Michel é como um antigo castelo cercado por grossas muralhas de pedra e ruas estreitas e sinuosas. À medida que a maré sobe, a ilha parece desaparecer, engolida pelo vasto mar, criando a sensação de estar entre 2 mundos, o mundo dos homens e o mundo da mitologia. A história do Mont Saint-Michel está impregnada de mistério e santidade. Cada pedra, cada parede aqui conta histórias daqueles que outrora vieram para orar, lutar e resistir através de séculos de altos e baixos. Construído no século VI, o Mont Saint-Michel não é apenas uma maravilha arquitetônica deslumbrante, mas um poderoso símbolo de perseverança e força espiritual. Seja visto de longe ou adentrado através de suas estreitas ruas revestidas de pedra, o Mont Saint-Michel sempre evoca a sensação de entrar em outro mundo. Um mundo de misticismo, sacralidade e histórias não contadas. Vale do Loire. Uma jornada pelo Vale do Loire revela um mundo de castelos que emergem da névoa da manhã. As torres erguem-se além da copa das árvores, enquanto os jardins renascentistas se estendem até o horizonte. O rio Loire flui entre essas fortalezas que testemunharam batalhas e histórias de amor e que moldaram a França. Vilas medievais escondem-se entre os vinhedos e as suas ruas pavimentadas conduzem a praças onde o tempo parece ter parado.
Os mercados locais transformam esses espaços em teatros da vida cotidiana com a fragrância de pão recém-assado, misturando-se com as tradições locais. O Castelo de Chambord domina a paisagem com seus 426 quartos, desafiando a lógica arquitetônica. Chenonceau reflete-se nas águas do rio Cher enquanto Amboise guarda os segredos de Leonardo da Vinci, cujo espírito ainda paira nos corredores. Villandre, por sua vez, revela jardins que são verdadeiras obras de arte e apresentam intrincados designs geométricos. Welcome to France. França, terra de castelos medievais. Terra de vilarejos de conto de fadas. Terra de arte e culinária. Paris. Passear pelas ruas desta capital é como folhear as páginas de um grande livro de história. Bem no centro de seu horizonte icônico ergue-se a Torre Eiffel. Originalmente construída como uma exposição temporária, esta maravilha de ferro desafiou o tempo, perfurando as nuvens e iluminando as noites parisienses com seu brilho dourado, tornando-se o símbolo indiscutível da cidade. Não muito longe, no extremo oeste da elegante Champs-Élysées, o Arco do Triunfo domina a paisagem. Este arco monumental ergue-se como uma testemunha silenciosa das vitórias mais gloriosas e dos momentos históricos da nação. Sob suas enormes abóbadas de pedra, a chama eterna queima silenciosamente, honrando os sacrifícios do passado, enquanto a metrópole moderna pulsa implacavelmente ao seu redor.
Do intrincado trabalho em ferro da torre imponente às esculturas triunfantes do grande arco, Paris continua a ser um reino onde a história, a arte e a beleza eterna estão esculpidas em cada esquina. Marselha. Fundada por exploradores gregos há mais de 2.600 anos, Marselha ergue-se orgulhosamente como a cidade mais antiga da França, um vibrante caldeirão de culturas mediterrâneas. O histórico Vieux-Port continua a ser o coração pulsante da cidade até hoje, onde barcos de pesca tradicionais balançam suavemente ao lado de restaurantes à beira-mar que servem a lendária sopa de frutos do mar. A cidade se desdobra dramaticamente entre colinas ondulantes e enseadas escondidas voltadas para o azul do Mediterrâneo com praias banhadas pelo sol e braços de mar selvagens. De seu pico mais alto, a magnífica Basílica de Notre-Dame de la Garde ergue-se como a eterna guardiã, zelando pelos marinheiros e dominando todo o horizonte, um símbolo verdadeiro e reconhecível do porto. Mais para o interior, o majestoso Palais Longchamp, com suas fontes monumentais e jardins exuberantes, ergue-se como um grande tributo do século X, celebrando a chegada vital de água potável à cidade. Finalmente, Marselha serve como a porta de entrada espetacular para o Parque Nacional das Calanques, uma região selvagem costeira protegida e intocada, onde impressionantes penhascos de calcário mergulham em águas transparentes e cristalinas. Lyon. Situada na exata confluência de dois grandes rios, o Ródano e o Saône, Lyon é uma cidade cativante que conecta sem esforço seu formidável passado com um presente vibrante. O coração indiscutível da cidade é Vieux-Lyon,
um labirinto meticulosamente preservado de ruelas renascentistas e pátios secretos escondidos atrás de pesadas portas de madeira. Suas praças históricas e grandes igrejas contam séculos de história, tornando-a certamente um dos bairros mais fascinantes da Europa. Conhecida mundialmente como a capital gastronômica da França, Lyon celebra a sua rica herança culinária através de animados mercados locais e excelentes restaurantes tradicionais. Dominando a cidade de cima, a majestosa Basílica de Notre-Dame de Fourvière oferece um panorama completo e de tirar o fôlego do centro histórico lá embaixo. Enquanto isso, olhando para o futuro, o moderno distrito de Confluence exibe uma metamorfose impressionante com a sua arquitetura futurista e espaços culturais, provando que Lyon é uma cidade que nunca para de se reinventar. Palácio de Versalhes. Construído pela vontade inabalável do rei Louis Chive, o Palácio de Versalhes ergue-se como um dos símbolos absolutos e mais magníficos do poder da monarquia francesa. Este edifício colossal, com seus salões ricamente decorados e opulentos, abriga com orgulho a famosa Galeria dos Espelhos, uma obra-prima deslumbrante que foi o palco de tratados que alteraram o mundo e grandes cerimônias reais. Do lado de fora, a grandeza continua à medida que jardins imensamente vastos e perfeitamente geométricos se estendem em direção ao horizonte. Essas paisagens imaculadas são lindamente atravessadas por fontes intrincadas e esculturas monumentais que eram verdadeiramente impensáveis para a época em que foram construídas. Estrasburgo. Erguendo-se graciosamente nas margens serenas do rio Il,
Esta cidade é uma encruzilhada histórica onde a França e a Alemanha se encontraram e se influenciaram lindamente durante séculos. O próprio coração da cidade, conhecido como La Grande Ile, é uma ilha encantadora cercada por canais de fluxo lento, elegantemente cruzados por pequenas pontes antigas forjadas em pedra e madeira. Erguendo-se como uma guardiã silenciosa, a magnífica catedral gótica domina o horizonte, com sua torre imponente visível de todos os cantos do centro histórico. Quando o inverno chega, Estrasburgo passa por uma transformação mágica. Seu mercado de Natal, mundialmente famoso, enche as ruas de paralelepípedos com luzes deslumbrantes e decorações atemporais, atraindo visitantes de toda a Europa. Enquanto isso, o pitoresco bairro de Petite-France revela a alma mais romântica da cidade com casas tradicionais em enxaimel, olhando diretamente para as águas refletoras. Em última análise, Estrasburgo é um lugar cativante que narra um encontro contínuo e harmonioso entre tradição e modernidade, cultura profundamente enraizada e política europeia. Riviera Francesa. De Saint-Tropez a Menton estende-se uma costa que conquistou fama mundial pela sua combinação de beleza natural e luxo. O mar azul, cobalto, banha praias douradas, enquanto cidades elegantes se sucedem ao longo deste trecho do Mediterrâneo. Mônaco atrai com o seu suntuoso cassino, enquanto as ruas da cidade se transformam uma vez por ano na pista do Grande Prêmio de Fórmula 1, criando um dos eventos esportivos mais exclusivos do mundo. Cannes, por sua vez, pulsa ao ritmo do seu famoso festival de cinema.
Estrelas internacionais caminham no tapete vermelho, enquanto boutiques de luxo nas ruas vizinhas oferecem criações dos designers mais renomados. Nice, finalmente, mostra outra face da Riviera com a sua orla animada, onde moradores locais e turistas se misturam. Há também o mercado de flores que adiciona cor e fragrâncias a esta cidade. Restaurantes de alta gastronomia completam a experiência ao longo de toda a costa, propondo pratos que unem a tradição mediterrânea e a inovação culinária, testemunhando a essência de um estilo de vida que fez desta região um símbolo de elegância. Alsácia. Situada na fronteira com a Alemanha, a Alsácia tem uma alma dividida entre duas culturas. Suas vilas parecem ter emergido de outros tempos com casas em tons pastéis que têm vigas expostas, canais que cruzam os centros históricos e flores que adornam varandas e janelas. Colmar é um exemplo perfeito com seus bairros medievais ainda intactos que durante o período de Natal se tornam parte de um verdadeiro conto de fadas. Praças históricas despertam como mercados encantadores envoltos no brilho quente das luzes cintilantes e no perfume inebriante do vinho quente com especiarias, transformando perfeitamente o frio do inverno em pura magia. Mas esta também é uma terra de vinhos preciosos, com estradas ordenadas que cruzam colinas e encostas suaves. A famosa Rota do Vinho conecta vilarejos como Hickeweir e Egisheim, paradas fundamentais para descobrir adegas históricas e provar especialidades locais. Há também várias cegonhas que nidificam em telhados de igrejas ou em chaminés de casas, adicionando poesia a uma paisagem que muda com as estações, mas permanece sempre acolhedora e genuína. Normandia.
Normandia, um amplo mosaico onde a fértil zona rural esmeralda colide dramaticamente com as implacáveis costas açoitadas pelo vento. É uma terra profundamente marcada pela história, onde cada antiga vila e brisa costeira parece carregar os ecos silenciosos do passado. Ao longo das costas do norte, as tranquilas extensões das praias de desembarque erguem-se como testemunhas solenes dos eventos decisivos e avassaladores da Segunda Guerra Mundial. Aqui, sob os vastos céus abertos, memoriais e museus comoventes honram silenciosamente os sacrifícios monumentais que remodelaram o mundo moderno, convidando a reflexão silenciosa em meio ao estrondo rítmico das ondas do oceano. Mais ao longo da costa, as dramáticas falésias de calcário branco de Etretat erguem-se desafiadoramente do mar. Esses espetaculares arcos naturais, magistralmente esculpidos por séculos de vento e marés agitadas, dominam o horizonte, criando um panorama cinematográfico de tirar o fôlego que inspirou artistas e sonhadores por gerações. No entanto, a Normandia também oferece um santuário gentil. Aninhados silenciosamente em baías abrigadas, pequenos portos pitorescos como Honfleur preservam meticulosamente a alma marítima de uma época passada, suas históricas casas em enxaimel perfeitamente espelhadas nas águas tranquilas. Aventurando-se no interior exuberante, fazendas ondulantes e pomares salpicados de sol dão vida à rica herança culinária da região. Aqui o lendário queijo camembert é feito com paciência ancestral, enquanto a cidra local, dourada e crocante, flui livremente. Dois símbolos autênticos da gastronomia normanda que capturam perfeitamente o espírito generoso e enraizado da terra. Provence. Imagine passear por campos infinitos de lavanda que colorem a paisagem de roxo. Esta é a magia da Provence, onde cada canto parece pintado por um artista. Aqui, escondida entre as flores, ergue-se a antiga abadia de Senanque, onde ainda hoje os monges mantêm vivas as tradições de 8 séculos atrás. Subindo as colinas, há também Les Baux de Provence, um vilarejo empoleirado na rocha que parece ter saído de um conto de fadas medieval. Seu antigo castelo certamente trará à mente histórias de cavaleiros. Nesta área da França, não se pode deixar de visitar Roussillon, uma cidade única onde tudo é colorido de vermelho.
Casas, ruas e rochas são tingidas com diferentes tons graças ao ocre, um mineral que tornou este lugar verdadeiramente especial. Não muito longe, a vila de Gordes sobe a colina com ruazinhas que se enrolam em espirais, exatamente como foram criadas centenas de anos atrás. A melhor época para visitar esses lugares é julho, quando a lavanda está florescendo e o vento carrega consigo as fragrâncias da Provence por todo o verão, dando a cada vislumbre a luz perfeita. Passage du Gois. Descansando precariamente na Baía de Bourgneuf, na França, a Passage du Gois não é uma estrada comum, é uma miragem letal. 2 vezes por dia, o oceano sobe implacavelmente, engolindo completamente esta fita de asfalto de 4 quilômetros sob 4 metros de água do mar. A tensão sufoca você em uma corrida desesperada contra a maré. À medida que a estrada ressurge, ela continua sendo uma armadilha traiçoeira de lama e algas escorregadias, pronta para fazer derrapar qualquer motorista apressado. Você tem apenas uma janela estreita para cruzar antes que a enorme parede de água retorne. Torres de resgate de ferro alinham-se no caminho como lembretes arrepiantes daqueles que foram lentos demais e foram reivindicados pelas profundezas. No entanto, essa mesma fragilidade cria uma experiência de voo magnífica. Enquanto sua máquina rasga ferozmente a névoa salgada, deslizando sobre o pavimento encharcado entre as ondas quebrando, parece que você está realmente dirigindo sobre a água. Mont Saint-Michel. Erguendo-se das águas turquesas da Baía do Monte Saint-Michel, o Mont Saint-Michel ergue-se como uma ilha mística, onde a terra e o mar se fundem para criar uma paisagem inacreditável. Com a sua abadia imponente alcançando os céus, o Mont Saint-Michel é como um antigo castelo cercado por grossas muralhas de pedra e ruas estreitas e sinuosas. À medida que a maré sobe, a ilha parece desaparecer, engolida pelo vasto mar, criando a sensação de estar entre 2 mundos, o mundo dos homens e o mundo da mitologia. A história do Mont Saint-Michel está impregnada de mistério e santidade. Cada pedra, cada parede aqui conta histórias daqueles que outrora vieram para orar, lutar e resistir através de séculos de altos e baixos. Construído no século VI, o Mont Saint-Michel não é apenas uma maravilha arquitetônica deslumbrante, mas um poderoso símbolo de perseverança e força espiritual. Seja visto de longe ou adentrado através de suas estreitas ruas revestidas de pedra, o Mont Saint-Michel sempre evoca a sensação de entrar em outro mundo.
Um mundo de misticismo, sacralidade e histórias não contadas. Vale do Loire. Uma jornada pelo Vale do Loire revela um mundo de castelos que emergem da névoa da manhã. As torres erguem-se além da copa das árvores, enquanto os jardins renascentistas se estendem até o horizonte. O rio Loire flui entre essas fortalezas que testemunharam batalhas e histórias de amor e que moldaram a França. Vilas medievais escondem-se entre os vinhedos e as suas ruas pavimentadas conduzem a praças onde o tempo parece ter parado. Os mercados locais transformam esses espaços em teatros da vida cotidiana com a fragrância de pão recém-assado, misturando-se com as tradições locais. O Castelo de Chambord domina a paisagem com seus 426 quartos, desafiando a lógica arquitetônica. Chenonceau reflete-se nas águas do rio Cher enquanto Amboise guarda os segredos de Leonardo da Vinci, cujo espírito ainda paira nos corredores. Villandre, por sua vez, revela jardins que são verdadeiras obras de arte e apresentam intrincados designs geométricos.